Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Reinaldo Daniker Cunha, eu sou professor do curso de Publicidade e Propaganda. Vocês talvez já tiveram aula comigo, ou terão a oportunidade ainda de participar de alguma aula, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema específico, né, da aula 1, que é sobre segmentação. Né? Segmentação é uma atividade extremamente importante, difícil, que as empresas precisam desenvolver, precisam entender muito bem como conduzir, e especialmente entender que a gente pode trabalhar com públicos diferentes e obter melhores resultados se a gente efetivamente conseguir reconhecer e entender essas dores desses segmentos, conseguir tratá-lo de uma forma melhor. Eu vou começar por uma parte mais fundamental, mais conceitual, para entender as dimensões de segmentação. Então vamos lá. Né? Primeira coisa é reconhecer que existe no mercado um grupo de consumidores, e a gente pode também pensar que cada um desses consumidores aqui são compradores organizacionais, né? São empresas querendo comprar, e elas estão misturadas, espalhadas nesse mercado. E o objetivo é a empresa olhar para esses grupos, de alguma maneira agrupá-los, né, de forma homogênea, para que eu possa utilizar o meu marketing mix da melhor forma possível para obter um resultado melhor, atendendo melhor esse segmento. Então, a ideia é que, dentro de cada subgrupo deste aqui que eu vou tratar, que exista o que a gente chama de uma variabilidade mínima, ou seja, eles têm que ser o mais parecido possível internamente. Mas, por outro lado, eles têm que ser o mais diferente possível em relação a outros grupos que eu atendo. Porque está implícito, então, nessa situação, que cada grupo tem características e necessidades muito particulares e, por isso, eles merecem ter um tratamento diferente. Muito bem. Primeiro, pensar numa questão, né? Para segmentar, eu preciso que esses 7 pontos tenham sido atendidos. Senão, não vale a pena eu tratar, às vezes, eu tratar grupos de forma diferente, então vou tratá-los ou de uma forma conjunta em outros grupos, ou vou tratar como um mercado de massa. Então vamos lá. Né? O primeiro deles é se esse segmento é identificável. Ou seja, eu posso agrupar os indivíduos, eu consigo identificar questões semelhantes para poder agrupá-los. Isto feito, é preciso que seja mensurável. Então, eu tenho que ser capaz de olhar para um segmento e dizer, poxa, existem tantos, um número X de consumidores potenciais que eu posso atender, e esse grupo aqui que eu estou mensurando, depois eu vou avaliar se vale a pena ou não. Né? Vou identificar quantos estão ali nesse grupo. Em seguida, se ele é substancial. Será que o segmento é grande o suficiente? Será que ele me traz rentabilidade o suficiente para que justifique a segmentação? Ou eu vou tratar de novo como grupos conjuntos ou com um mercado de massa? Em quarto lugar, é preciso que o segmento seja acessível, ou seja, o grupo de consumidores é preciso que eu consiga atender a demanda desse grupo. Né? Então, não adianta eu identificar, por exemplo, que existe um segmento interessado em um produto ou serviço que eu tenho para vender ou para prover, mas ele está num determinado estado ou num outro país que eu não tenho equipe de vendas, eu não tenho infraestrutura, eu não consigo efetivamente chegar a esse mercado. Então, ele tem que ser acessível. Em seguida, tem que ser diferenciável. Ou seja, eu vou pegar características diferentes para atender as demandas diferentes, as necessidades diferentes, e vou tratá-los como grupos que têm claramente uma distinção entre eles. Então, o mercado tem que ser segmentos diferenciáveis. Em sexto lugar, tem que ser acionável, né? Não adianta só o segmento estar lá, não adianta só identificar que eu posso atender, mas a partir do marketing mix, a partir então
do trabalho que eu faço em relação a produto, preço, comunicação, distribuição, eu vou obter respostas melhores desses consumidores, ou respostas efetivas desses consumidores. E, por último, tem que ser durável, né? Então, não pode ser um segmento temporário, tem que ser um segmento que vai durar bastante tempo, para que eu possa preparar a minha empresa, para que eu possa ajustar a minha empresa a essas demandas, a essas necessidades, e obter recurso, né? Fundamentalmente, quer dizer, o objetivo de uma empresa, sendo ela com fins lucrativos ou não, ou sem fins lucrativos, é ter lucro. Lucro para quê? Ou para redistribuir entre os sócios, como no caso de uma empresa com fins lucrativos, ou para reinvestir na própria empresa, para que a empresa possa sobreviver por longo prazo. Ou seja, então, essas relações precisam, né, ser lucrativas. Muito bem. Olhando para cá, né, quais são, então, as... Opa, deixa eu voltar aqui que ele mudou. Muito bem. Quais são as dimensões que eu vou trabalhar, então? Uma dimensão geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. Então, vamos olhar cada uma delas, né? Eu vou olhar para os subitens que estão em cada uma dessas dimensões de segmentação aqui, e depois eu vou, no processo de construir a segmentação, fazer uma combinação de características para poder, então, identificar os segmentos. Então, vamos lá. Primeiro é a segmentação geográfica, né? O que implica? É em olhar para o mercado e dizer o seguinte, bom, onde estão esses consumidores? E aí eu vou atender esses consumidores de que maneira? Em um país, em vários países? Se for em um país só, em várias regiões desse país, em vários estados, cidades, ou até mesmo bairros, eu posso tratar um bairro de uma forma diferente do outro? Se a gente pensar, por exemplo, na atuação de um mercadinho de bairro, que só atende os consumidores ali da região, os moradores, ele intuitivamente está fazendo uma segmentação geográfica. Ele está ali optando por atender os consumidores que estão no entorno, até porque ele não tem recursos para expandir, talvez, para outras regiões ou para outros bairros. Né? Próxima dimensão é a dimensão demográfica. E aí, de novo, eu vou olhar para as variáveis, eu vou olhar, por exemplo, para variáveis como idade, como estágio no ciclo de vida, por exemplo, se essas pessoas são solteiras, são casadas, se é casado com filho, se é separado com filho, se é só separado, se o filho está novo, se ele cresceu, se é a família que a gente classifica, por exemplo, como ninho vazio, ou seja, a família se formou, tiveram filhos, né, o casal se formou, tiveram filhos, de alguma maneira, eles cresceram e saíram de casa. Foram ter suas vidas próprias, e aí esse ninho fica vazio. Então, em que momento do ciclo de vida esses consumidores estão? Sexo, renda, ocupação, grau de instrução, religião, etnia, geração. Será que essas características, por exemplo, será que eu identifico que grupos diferentes têm necessidades diferentes? Né? Se eu olhar, por exemplo, para a religião, claramente, quem é da religião, segue a religião judaica, por exemplo, consome produtos que são produtos kasher. E esses produtos que têm todo um processo de preparo cuidadoso, de certificação do preparo, existem várias empresas que olham para esses segmentos e atendem e optam por atender essas necessidades específicas do segmento. Da mesma forma, etnia e geração. Então, nós vamos olhar para esse mercado e entender se tem grupos ali que eu possa colocá-los juntos. Né? De novo, aqui a ideia não tem nenhum tipo de pensamento, de uma ideia de discriminar uma idade em relação a outra, ou uma renda em relação a outra, uma faixa etária. Na verdade, é ver como eles se comportam. E ao se comportarem dessa maneira, se efetivamente
existe uma forma de eu atendê-los melhor. Depois vem a segmentação psicográfica. Essa talvez a mais complicada, que demanda um pouco mais de pesquisa, porque a geográfica e a demográfica, eu consigo identificar os meus consumidores, ou as empresas que sejam, com dados do IBGE, com dados de associações. Eu sei dizer quantos habitantes tem, em média, quantos moradores, em média, por lar, de que tipo de perfil. Então, eu uso o censo, uso outras informações para cruzar esses dados. E aí eu vou ver o perfil deles demográfico, vou cruzar, né, as informações. Agora, a segmentação psicográfica envolve um pouco mais, envolve classe social, estilo de vida, traço de personalidade. Então, eu tenho pessoas que são mais tradicionais, pessoas que são mais modernas, pessoas que são mais ousadas, pessoas que são introvertidas, pessoas que são expansivas. Será que isso influencia no comportamento de compra dos consumidores? E se influencia, eu devo tratá-los de forma diferente? Então, está aí mais um cenário importante que eu vou tentar identificar por meio de... Existem algumas pesquisas já prontas, alguns modelos como o VALS, que é um modelo de personalidade já, VALS, VALS, que é bastante utilizado, mas normalmente as empresas desenvolvem seus levantamentos de dados primários para identificar essas características. E por último, vamos falar da segmentação comportamental, né? Aqui às vezes gera um pouquinho de dúvida, porque a gente pensa lá que o comportamento está associado a características lá do psicográfico. Mas aqui a ideia é observar, efetivamente, como os consumidores compram e utilizam o meu produto ou serviço, né? Então, eu tenho uma base de conhecimento, eu tenho lá a minha base de dados, em que eu estou observando as atitudes do consumidor em relação ao meu produto, em relação à minha empresa. E aí, que tipo de situação eu posso ter? Por exemplo, ocasiões de compra, os benefícios esperados, status do usuário, taxa de uso e status de lealdade. Então, vamos olhar esse exemplo aqui, né? Vamos pensar num ciclista, ou em vários ciclistas. Então, ocasiões. A gente tem várias ocasiões diferentes em que as pessoas usam as bicicletas. Então, eu posso usar a bicicleta para atividade esportiva, sem ser profissional. Eu posso utilizar a atividade esportiva sendo um profissional, um ciclista. Eu posso usar a minha bicicleta para ir ao trabalho, e aí essa é uma realidade que é muito comum, às vezes, em periferias, em cidades do interior, em que já há muitos anos os funcionários se deslocam das empresas, dos seus locais de trabalho até as suas casas e vice-versa. Ou mais recentemente, essa moda de bicicletas, que são bicicletas ou compradas ou alugadas, em que aí as pessoas talvez estão preocupadas em ir para um trabalho numa região mais acessível, porque depende da disponibilidade ali de ciclofaixa, ciclovia. Ou pode ser, por exemplo, aquele que só anda de bicicleta final de semana, né? Ele dá uma voltinha e pronto, vai para casa. Benefícios esperados. Bom, aquele que trabalha todo dia espera um benefício diferente daquele competidor. Um que é uma bicicleta leve, uma bicicleta com performance, uma bicicleta que tem alguns recursos tecnológicos mais modernos. O outro está preocupado, por exemplo, com durabilidade, né? Quanto tempo essa minha bicicleta vai, e preço também, uma questão importante. Status do usuário, né? Então, com que frequência ele usa essa bicicleta? Diariamente? Várias vezes por dia? Esporadicamente? Né? Que se associa também com a taxa de uso e taxa de compra, né? Então, ele vem comprar a bicicleta só quando tem desconto? Ele vem comprar a bicicleta só quando é lançamento? Né? E status de lealdade. Pô, vou trocar minha bicicleta. Então, eu sempre vou comprar da mesma marca, porque eu tenho uma ligação com essa marca, ou cada vez eu compro uma diferente?
Se é que, né, para quem troca a bicicleta com tanta frequência, né? Tem gente que não faz esse movimento com tanta frequência. Então, de novo, aqui eu estou observando o comportamento do consumidor que eu posso tentar medir e acompanhar, e, obviamente, eu vou fazer ofertas diferentes para cada grupo desses, né? O grupo do amador é uma abordagem, o grupo dos profissionais é uma outra abordagem. E aí, ainda olhando para essa questão, eu posso usar também outras, ou melhor, a mesma lógica, né, mesmo raciocínio, para pensar na segmentação do mercado organizacional. Então, eu vou dividir isso em dois grupos, um nível macro, uma macro segmentação, e uma micro segmentação. Na macro segmentação, me interessa saber onde estão as empresas, né? Em que cidades, em que bairros, etc. Depois, estou interessado em saber que tipo de empresa é essa. Então, eu posso utilizar uma classificação chamada CNAE, que indica a atividade de cada empresa para dizer, poxa, essa empresa é do setor industrial, da indústria de alimentos. Esse outro é do setor de serviços, serviços bancários. Então, eu vou agrupar, né, em função do tipo. Tamanho do cliente, porte, micro, pequena, média, grande. E utilização do produto. O que você faz com o meu produto? Né? Então, por exemplo, outro dia eu fui visitar uma planta produtiva aí de uma cervejaria. Aí eu cheguei lá e eu vi, tinham vários carros da Ford. Os carros brancos, menores, que são utilizados pelo pessoal de promoção, pessoal que visita bares, restaurantes, e os carros pretos lá dos executivos. Então, quando a Ford olha para esse mercado, ela sabe que ela pode vender frota para essa empresa, mas ela vai atuar de forma diferente, quer dizer, a abordagem, os benefícios, o tipo de modelo serão diferentes. Né? E aí vamos para o micro, né, o nível de microsegmentação, que envolve critério de compra. Então, o que a empresa leva em consideração? Né? Então, eu estou olhando para o mercado, vou ver o seguinte, bom, tem clientes que querem comprar de empresas que valorizam produtos orgânicos. Opa, eu tenho, então vou vender para ele. Outras empresas valorizam aquelas que têm um nível de qualidade e têm certificação de qualidade. Se a minha empresa tem, eu posso pensar em atendê-los. Outras estão preocupadas com preço, prazo de entrega. Então, eu vou identificar se eu consigo atender esses critérios e qual efetivamente vale a pena. A estratégia de compra lá do mercado. Será que a opção dos clientes é comprar de uma empresa só ou comprar de várias? Qual a importância que o meu produto tem para eles? É um produto chave no processo produtivo ou é um produto, por exemplo, eu vendo material de escritório, não que não seja importante para uma empresa, mas se eu falar para uma indústria química, o que é mais importante? A matéria-prima ou o material de escritório? A resposta é natural, né? E características pessoais, características daqueles envolvidos no processo de compra. Para que eu entenda, por exemplo, estou negociando com um grupo de engenheiros, um grupo de financeiros, um grupo de publicitários. Então, qual tem que ser a minha abordagem? Qual tem que ser o meu discurso de vendas? Então, pensando nisso tudo, pessoal, a gente não pode esquecer que a segmentação ela faz parte de um processo mais amplo que é chamado estratégia SAP, que envolve segmentação, alvo e posicionamento. Então, eu segmento o mercado, escolho com quem eu quero trabalhar e, por último, posiciono a minha oferta. Então é isso. Se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade, eu estou colocando aqui algumas referências interessantes. Vocês têm 3 livros que podem ajudá-los. Esse primeiro aqui sobre mercados industriais. Esse segundo aqui que é o nosso livro base aqui de marketing, né? Administração de marketing. E um específico de comportamento do consumidor e estratégia de marketing. Se vocês tiverem mais dúvida, estou à disposição. Meu e-mail está ali embaixo. E boa sorte para vocês.